Voltamos para concluir o assunto de ortografia das expressões, que nós começamos pelo assunto de uso dos porquês e agora vamos tratar de expressões que são expressões menores. Mas o que eu não quero dizer é que você vai entendê-las como expressões de menor importância, de jeito nenhum, como eu disse no início, porque cai mais nas nossas provas. Mas isso não impede de que os demais, que a gente vai tratar agora, venham a aparecer lá também. Tranquilo? Então, igual atenção para todos eles e vamos lá. Observemos que nesse início do trabalho que a gente vai fazer com onde e aonde, a gente nota que na vida existe muito, como é que eu posso dizer, engano em relação a isso. Porque às vezes a gente usa onde no lugar para usar onde e vice-versa. Então não é difícil você escutar pessoas dizendo para o outro, telefonando para o outro, dizendo tais aonde? Isso é terrível. Primeiro tais, né? O que é danado é tais. O que é que a gente quer dizer? Estás, não é isso? E aí a gente diz aonde. E é um problema. Sabe por quê? Porque nós vamos perceber, observando o slide daqui a pouquinho, que esse aonde, ele só pode ser usado em estruturas que comportem verbos que nos dão ideia de movimento, de aproximação. Então, veja comigo agora o que nós temos aqui. Aonde dá ideia de movimento ou aproximação, usado diante de verbos que indicam movimento. Então, aqui eu tenho os exemplos dos verbos ir, chegar, dirigir-se, e você nota que estes verbos que nós escolhemos, todos eles são regidos pela preposição a. E é isso que acontece com quase todos os verbos que exprimem essa ideia de aproximação ao movimento. Então aqui nós dissemos, aonde vamos, meu amor? Chegaremos aonde planejamos. Então, por que eu disse aonde vamos? Por que eu disse aonde chegaremos? Porque tanto o verbo ir quanto o verbo chegar trazem para nós essa ideia de movimento, essa ideia de aproximação. Então é muito importante que a gente não se esqueça. Então, lembra do exemplo que a gente acabou de falar. Muita gente liga e pergunta o quê? Tais aonde? E não é para fazer isso. Eu tenho que ligar para as pessoas e dizer aonde? Não. E sim, onde? Onde estás? Onde você está? Sabe por quê? Porque está é um verbo que exprime estática. Se eu tivesse dito aonde chegarás, aonde pretendes ir, tudo bem, sem problema algum, eu usaria o meu aonde. Mas o onde fica reservado para estruturas que prezam pela estática, que é o que a gente vai ver agora. Visualiza comigo. Então, ao dizermos onde, indica lugar fixo ou onde se passa algo. Então, quando a gente diz onde, eu disse onde fica. Então, o que a gente está exprimindo, gente? Estática. Estática e não movimento, tá? Então, ao dizermos onde fica aquela loja, a casa onde moras é belíssima, morar é verbo que exprime estática e não movimento. Eu disse onde e vou dizer estás. Está é exatamente o verbo que a gente usou neste instante para marcar o que, gente? Para marcar justamente essa estrutura de não movimento. Eu não tenho movimento, e sim estática. Por isso que coube aqui o meu onde, tá? Então, quando eu disse, onde estás? Estou esperando-te há horas. Então, ao dizermos onde estás, casa onde moras, onde fica aquela loja, o que é que nós estamos percebendo? Que tudo aqui está exprimindo estática e não movimento. Então,
conclusão dessa história toda, nós vamos perceber que todas as vezes que o uso que ocorre é o uso do aonde, eu tenho movimento. O uso do onde, sem o a, eu tenho estática. Não posso me esquecer disso, tá? Então, seguiremos com as nossas reflexões agora visualizando o quê? Visualizando a tão temida seção. Gente, isso é bobagem. Não tem que ter medo de nada. Não tem que ter medo de estruturas só porque muitas vezes elas têm a mesma pronúncia e a escrita diferente. Eu vou tentar fazer tudo para memorizar por associação, porque isso fica mais fácil para a minha vida. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, todas as vezes que as pessoas nos falam de ortografia das palavras, de ortografia das expressões, elas primam pela associação das palavras derivadas com as palavras primitivas. Então, imagina que eu tenha o verbo ceder e que o ato de ceder, de dar, de doar, de entregar, seja esse ato chamado de cessão. Imagina que eu tenho um documento, por exemplo, chamado de cessão de bens imóveis. Então, alguém está querendo ceder bens imóveis a outras pessoas. Então, quando eu digo que a cessão de bens imóveis foi feita por João, então, que cessão é essa? Se eu tenho na minha cabeça que essa cessão é o ato de ceder, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer a associação desta palavra nova, que é a palavra cessão, com esse ato de ceder. Se ceder é escrito com C, o cessão como ato de ceder também será. Então, como é que o meu cessão como ato de ceder vai ser escrito? Com C no início. Então, veja só o que é que aparece no nosso vídeo. Então, eu disse, ele fez a cessão dos seus direitos autorais. Ao dizermos ele fez a cessão, eu poderia ter dito que ele cedeu os seus direitos autorais. E este cedeu é uma derivação da palavra ceder, do verbo ceder. Então, cessão como ato de ceder sempre vai ser escrito com a mesma letra da palavra que dá origem a ele. Completamente diferente, gente, do que nós estamos vendo aqui em segundo plano, que é o cessão, que é mais difundido no nosso meio, que as pessoas usam muito, que as pessoas falam muito. E que sessão é essa? Sessão de cinema, sessão como sinônimo de reunião, de encontro de pessoas com uma finalidade comum. Então, se nós vamos ao cinema, nós temos um objetivo comum. Aquele monte de gente está indo ao cinema para assistir ao filme. Não é verdade? Então, eu tenho várias pessoas, o quê? Reunidas com um objetivo único que é assistir ao filme, pelo menos teoricamente, né, gente? A gente vai ao cinema assistir a um filme. Não é verdade? Isso na teoria é bem por aí, isso aí na prática, tá? Às vezes, a gente fala de sessão parlamentar. Os parlamentares se reúnem todos com um objetivo comum. Que objetivo é esse? Legislar. Tranquilo? Agora, muita gente me perguntava, Fabi, como é que eu faço para memorizar essa história com sessão como sinônimo de reunião? Aí eu digo, olha, sessão como sinônimo de reunião só tem S. É uma reunião de S's. Então, o S no começo e 2 S's no meio. Então, sessão como sinônimo de reunião é uma reunião de S's. Então, amores, quando eu memorizo dessa forma, fica muito mais fácil de eu não esquecer, porque eu estou ajudando a minha mente, a minha memória de longo prazo a memorizar, fazendo uma associação com o sentido e a maneira de escrever ao mesmo tempo. Porque às vezes eu sei que o sentido existe, mas não acentuo
aliás, não visualizo, não memorizo aquela relação semântica, aquela relação de sentido vinculado ao jeito de escrever. Eu tinha, gente, uma dificuldade enorme em me ligar no seção, não com essa do começo ao fim, mas no seção que é aquele com C cedilha, que o professor de matemática usa muito, quando diz assim, calcule a área da seção do círculo, calcule a área da seção do triângulo. Seção como sinônimo de pedaço. Então, o que o professor de matemática está dizendo quando diz calcule a área da seção circular? Calcule a área do pedaço do círculo. Mas é feio, né? Dizer pedaço do círculo. Aí o prof, para ser chique, ele diz o quê? Calcule a área da seção circular, do pedaço da circunferência. Desculpa, da circunferência não, do círculo. Porque o círculo tem área, a circunferência tem comprimento. Tá vendo que eu sou ligada nisso também? Então, voltando para a nossa sessão, nota que o meu prof de geometria, sem querer, foi que me deu a dica para eu memorizar isso. Porque eu perguntei para ele, eu não sabia nem o que era seção. Nem sabia o que era seção do círculo, seção da circunferência, nada disso. Então eu perguntei para ele, professor, o que é seção? Ele ficou chocado, né, gente? Com o fato de eu não saber o que é seção, mas eu nem liguei. Aí ele disse, minha filha, seção é sinônimo de pedaço. Entendeu? Eu disse, entendi, prof, muito grata. E aí, gente, gravei não só que seção é sinônimo de pedaço, mas que seção rouba o C cedilha da palavra pedaço para ele, para que ele seja escrito assim também. Então, olhando aqui comigo no slide, você vai ver o seguinte. Eu disse sessão, intervalo de tempo, encontro, reunião, sempre vai ser escrito com S, do começo ao fim. Então, eu vou ter uma reunião de S's. De quantos S's, galera do bem? Reunião, olha, aqui, de S's. Reunião de 3 S's, tranquilo. Agora, onde é que eu estava aqui quando falei do meu prof de matemática? No seção, como sinônimo de pedaço. Eu não só decorei a sinonímia, como eu decorei também a maneira que se escreve, tendo como base a palavra pedaço. Então, com a palavra pedaço, o que a gente viu? Que o C cedilha de pedaço é emprestado para o seção. Agora, você notou que a palavra seção pode ser escrita com esse Czinho mudo aqui, ó, ou não. Em Portugal é muito comum que as pessoas digam secção em vez de dizer seção. Aqui no Brasil, a gente já ouve muito mais essa segunda versão, que é uma versão sem C cedilha. Você há de convir que é mais comum pessoas dizerem visitamos a seção de esporte daquela loja do que dizer visitamos a secção de esporte daquela loja. Fizemos uma seção horizontal no plano geométrico ou fizemos uma secção horizontal no plano geométrico. Gente, são palavras completamente sinônimas, tá? Então, aqui, do mesmo jeito que eu escrevo seção com C cedilha, escrevo secção também com C cedilha, como sendo sinônimo de parte, de pedaço de um todo. Tranquilíssimo? Ok? Então, vamos continuar a nossa odisseia, ok? Agora é a vez do cerca de e do acerca de. Queridos, nunca confundamos essas duas expressões, porque, na verdade, ambas são, sim, verdade verdadeira, locuções prepositivas. São expressões, tá, que são classificadas, rotuladas, como sendo locuções prepositivas. Tudo bem? Todas vêm seguidas de, mas nem todas as duas expressões vão vir com um A coladinho nela, como é o caso do nosso, olha aqui comigo, do nosso acerca de. Então, esse acerca de, ele é sinônimo
de sobre. Então, dizermos, por exemplo, falamos ou falava acerca de diversos assuntos, é a mesma coisa de dizer o quê, gente? Falava sobre diversos assuntos. Posso usar ainda outra locução, como uma locução equivalente. Falava a respeito de diversos assuntos. Tranquilo? Então, onde cabe a respeito de, onde cabe sobre, cabe quem? Acerca de. E o a do cerca é coladinho, juntinho. Tranquilo? Agora, o que a gente precisa observar quando a gente trabalha única e exclusivamente com cerca de? Que ele é sinônimo de aproximadamente. Queridos, todo cerca de que é sinônimo de aproximadamente, ele pode vir precedido do que ele quiser, mas o a como preposição, HA com acento, que é uma forma verbal, sempre podem aparecer diante do cerca de, mas nunca vão se colar no cerca de, isso é proibido. Então, quando eu digo cerca de 20 alunos compareceram ao evento, eu disse cerca de, tranquilo? Eu poderia ter dito, por exemplo, entregamos os livros a cerca de 20 alunos. Gente, esse a tem nada a ver com cerca de. Esse a pertence ao verbo entregar, porque a gente vai aprender lá no assunto de regência, quem entrega alguma coisa a alguém. Então o a pertence ao verbo entregar. Como é que eu poderia, sendo cerca de sinônimo de aproximadamente, colar o a que veio do verbo no cerca de? Isso é proibido. A gramática não permite por nenhuma hipótese. Combinado assim? Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo do slide que me disse o seguinte: eles convidaram cerca de 20 pessoas. Então, eu quis te dizer, eles convidaram aproximadamente 20 pessoas. Então, o meu cerca de é equivalente a esse advérbio que está aqui, que é o advérbio aproximadamente. Tudo tranquilo? Ok? Então, vamos seguir observando com bastante rigor. Outro caso bastante importante também, que agora gira em torno do nosso a. Então, pronunciar a, o som que você escuta é um som de vogal, não é verdade? Mas eu preciso me preocupar muito com esse som a de vogal quando este som se dirige, gente, à indicação de tempo no contexto da minha oração. Então, todas as vezes que eu me proponho a utilizar o a indicando tempo, esse a vai poder ser escrito de dois jeitos. Depende da noção de tempo que eu quero indicar. Se eu quero indicar tempo passado, o a é escrito de um jeito. Se eu quero indicar tempo futuro, o a é escrito de outro jeito. E pertencem, inclusive, a categorias gramaticais distintas. Então, ao dizermos, de acordo com o que está aqui para nós, ao dizermos há anos não nos vemos, esse a, queridos, indica tempo passado. Eu quis te dizer, por exemplo, faz anos que não nos vemos. Então, quando o meu a, ele indica esse tempo, que é chamado de tempo decorrido, tempo passado, é obrigatório o uso de uma forma verbal, que é a forma verbal do verbo haver, H-A com acento agudo. Há dias está desaparecido. O que é que eu disse? Há dias, tempo passado, tempo decorrido, e isso vai trazer consigo uma das formas do verbo haver. Tudo tranquilo? Agora, se eu te disser, daqui a alguns dias você passará no concurso. Então, o que é que eu disse? Daqui a alguns dias. Estou indicando tempo futuro.
e ao indicar tempo futuro, eu estou diante de que situação? Do uso da preposição a. Então, quem indica tempo passado? A do verbo haver. Quem indica tempo futuro? O a, preposição. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no exemplo que nos diz: viajaremos daqui a pouco. E esse a que nós temos aqui, queridos, é única e exclusivamente uma preposição. Pertence exatamente a esta categoria gramatical da preposição. Repetindo, quem indica tempo passado? Verbo haver. Quem indica tempo futuro? Preposição a. Tranquilíssimo? Não é fácil? Então, queridos, a gente pode até usar, como a gente acabou de fazer, uma composição entre o a indicando o tempo passado e o a indicando o tempo futuro com cerca de. Porque se eu disser para vocês, há cerca de 20 anos não vejo minha irmã. Então eu disse, há cerca de 20 anos. Gente, o que é que eu vou ter? H com acento, a, aproximadamente 20 anos. Então eu vou ter um a do verbo haver, vou ter o cerca de e o resto da minha oração. Lembrando que o a e o cerca de sempre aparecerão separados, tá? Se eu te disser, daqui a cerca de 20 minutos, acabaremos o nosso encontro. Então eu disse, daqui a cerca de 20 minutos. E se a vai estar junto ou separado do cerca de? Completamente separado. O nosso cerca de, quando é sinônimo de aproximadamente, ele não se junta com ninguém. Tudo bem? Então vamos para o próximo, vamos lá. Vejamos aqui que nós, no próximo passo, falaremos de duas questões, que são questões que precisam necessariamente a gente chamar nossa atenção. Isso, na escrita, é um perigo. O uso do afim junto e do afim separado trazem consigo o mesmo som, mas como acabamos de visualizar, grafias completamente diferentes. Então, se eu te disser, como está aqui escrito no slide, que o nome afim é um adjetivo, eu te disse o nome afim. Se eu estou falando de um nome só, um nome apenas, tá? O afim vai ser colado. Tudo tranquilo? E aí vamos observar. Se nós estamos diante de uma palavra apenas, de uma só palavra, que é a palavra afim, essa palavra é um adjetivo. Então é tudo colado, tudo junto. Então, fica mais fácil se a gente prestar atenção no exemplo. Então eu disse, eles se casaram porque tinham um desejo afim. Desejo é um substantivo, como a gente está notando aqui. Substantivo. Se desejo é um substantivo, afim, que está dizendo o tipo do desejo, a qualidade do desejo que eles têm ao se casar, vai ser chamada de quê, gente? De adjetivo. O que é o adjetivo? Palavra gramatical que varia, que concorda com o substantivo ao qual ele se refere. Então, quando eu disse, eles se casaram porque tinham um desejo afim, 2 pontos, ter muitos filhos. O afim diz respeito à afinidade. E dizer respeito à afinidade já faz com que a gente possa fazer um mimetismo aqui. Afim, afinidade. Tranquilo? Então, perceba que é totalmente diferente da locução prepositiva a fim de. Por quê, professora? Porque esse fim que está aqui no meio, solto, ele tem uma relação com finalidade e não com afinidade como a gente tinha antes. Então, pensar em a fim de como sendo uma locução prepositiva é pensar numa equivalência com a preposição para. Então, quando eu disse estudemos a fim de fazer boa prova, eu poderia ter te dito estudemos para fazer
boa prova. Nada me impediria de que isso acontecesse. Tranquilo? Então, recapitulando, afim, colado, junto, é uma só palavra, é um adjetivo que diz respeito à afinidade. Afim, separado, são duas palavras, como você está vendo, afim. E depois, ela vem seguida de quê? De outra preposição, que é a preposição de. Então, fazemos aí uma locução prepositiva. Tendo aí uma locução prepositiva, a gente vai ter o a, fim, de, como sendo equivalentes à preposição para, nos dando essa ideia de finalidade. Tranquilo? Então, visualizando isso, a gente não pode mais escrever isso errado nas nossas redações e temos que estar preparadíssimos para que os organizadores da nossa prova nos provoquem, façam propostas equivocadas para nós nas nossas alternativas e nós temos que ter essa consciência. Afim junto, afinidade. Afim de separado, finalidade. Tudo tranquilo? Então, no nosso próximo bloco, nós vamos continuar com a ortografia das expressões e, por fim, vamos fazer alguns exercícios, ok?